Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá da congregação Beit Mashiach, que apresentamos sempre no horário pós-Havdalah. Bem, nós procuramos sempre trazer algum assunto que seja importante, algo que traga edificação para os messiânicos e que possa esclarecer muitas pessoas a respeito da doutrina judaica messiânica, aquilo que realmente nós temos que aprender das Escrituras, tudo aquilo que diz respeito à atuação e existência do nosso Mashiach, Yeshua. Bem, hoje nós vamos trazer um assunto que é importante. Nós precisamos entender não somente aquilo que se aplica a nós, mas aquilo também que acontece ao nosso redor, do nosso contexto messiânico. Bem, o assunto vai ser: há algum problema em negar Yeshua? Essa pergunta pode parecer até um tanto óbvia, porque esse estudo é dirigido aos messiânicos que realmente amam o Eterno, entendem quem é Yeshua e sabem que são salvos, certo? Porém, no nosso contexto, nem todos têm esta convicção. Então, existem pessoas que, apesar de serem religiosas, por que religiosas? Porque praticam alguma coisa no que diz respeito à religião. Então, todo mundo que faz alguma coisa num contexto religioso, então é religioso. E às vezes até mesmo, que eu disse, apesar de serem religiosas, e até mesmo por causa da sua forma de viver a religião, fazem questão de combater os messiânicos de que maneira? Diminuindo a importância do Messias e criando muita confusão entre os que buscam conhecer mais sobre a vida que agrada a Deus. Existem muitos oportunistas, pessoas que até mesmo escrevem livros e se divulgam, de alguma maneira querem ganhar com isto. E nós vamos ver na realidade ao longo do estudo que existem muitas motivações, ainda que obviamente não sejam lícitas. Bem, vamos ver o que diz o texto das Escrituras sobre essas pessoas. Vamos ver na carta de Yehudá, de Judas, capítulo 1, verso 4, que diz assim: Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Yeshua, o Messias, nosso único, soberano e Senhor. Vamos ver que essa carta foi escrita ainda no 1º século, ou seja, praticamente um pouco mais de 1900 e alguns anos atrás. Isso já existia. E agora, principalmente desde que começou o movimento judaico-messiânico, desde 1967, vem no processo gradativo, à medida que cada vez mais judeus passaram a crer em Yeshua, mas principalmente quando outros cristãos se interessaram pelo contexto messiânico e vieram alguns que não vieram com boas intenções. Ainda que, com certeza, vamos dizer que muitos vieram por motivos os mais variados, mas provavelmente lícitos. Pessoas que queriam conhecer mais sobre as Escrituras, ou porque tem um chamado de Deus para evangelizar os judeus. Isso daí é lícito. Mas algumas outras pessoas não vieram com esse propósito e se deixaram ser usados pelo adversário. Então, nós temos visto muita coisa neste sentido e é bom estarmos prevenidos. Uma coisa que me intriga é que essas pessoas não têm o menor temor do Criador. Fazem as coisas de maneira, vamos dizer, descarada. Afrontam mesmo o próprio Mashiach. Bem, eles querem mesmo
muitas vezes o que nós vemos, aparência, é que eles querem divulgar esta aparência de santidade e zelo, de tal maneira que se tornam até invejáveis. Tem pessoas que os admiram tanto por essa aparência de santidade e zelo, são admirados então por muitas pessoas, vemos que tem muitos seguidores na internet, mas o seu destino será sombrio se não se arrependerem com urgência. Vamos ver o que disse Kefa. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O adversário, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Está claro o alerta. Nós temos um adversário que é feroz. Mas ele é feroz, ainda que rugindo como um leão, mas muitas vezes o objetivo nem é assustar. Ele quer atrair a presa. Ele quer realmente destruir, mas ele vai sutilmente. Da mesma maneira que um leão, para poder capturar uma presa, ele não sai simplesmente rugindo e correndo. Não, ele vai se esqueirando no mato, devagarinho, se escondendo, para que a presa não perceba a sua aproximação. O adversário, Satã, faz do mesmo jeito. Então nós temos que tomar cuidado, porque se não estivermos atentos, poderemos ser vítimas desta fera. O trágico também é que algumas pessoas mentem pensando que estão sendo verdadeiras. Por quê? Porque acreditaram na mentira. Então eles acreditaram na mentira, então a mentira para eles é uma verdade, e eles falam a mentira até pensando que é verdade. É certo que acreditar na mentira é algo que todos nós não somente somos passíveis de fazer, como provavelmente até já fizemos isto. É muito provável que você já tenha acreditado na mentira, porque eu sei que eu já acreditei também. E podemos até ter defendido ferrenhamente alguma coisa errada. Mas se um dia você mudou de opinião, é porque a verdade é o que você deseja. E quando nós desejamos ardentemente a verdade, estamos então com a mente aberta para avaliar todas as coisas, e o que vai acontecer? O Eterno sabe disso, ele conhece a nossa vida, e usando da sua misericórdia, ele envia o Ruach, o Espírito de Deus, e nos faz entender o que é o certo. Então, nosso Deus cuida de nós. Vamos ver o que diz Yohanan na primeira carta de João, capítulo 2, verso 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Messias? Este é o anti-Messias, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, todas as pessoas que estão diminuindo Yeshua, colocando Yeshua como um ser humano comum, simplesmente como filho de uma mulher, não avaliando todos os aspectos que mostram que a origem, o início, até mesmo o nascimento de Yeshua, não tem nada de comum, não tem nada de ordinário. Ele não nasceu segundo a vontade do homem ou da mulher. Ele existiu com um propósito muito diferente. Então, aqueles que querem dizer que Yeshua é simplesmente um homem escolhido, como foi Moisés, como foi Elias, como foi Samuel, não. Yeshua não teve a mesma natureza. Senão Moshe poderia ter sido o Messias. Ele poderia então ter morrido pelo povo, ou então qualquer um dos grandes homens de Deus, mas não. Yeshua não é só um grande homem de Deus, não. É lógico que sobre a sua natureza envolve outro estudo. Mas todas aquelas pessoas que querem diminuir quem é Yeshua como Messias, como um ser perfeito que nunca pecou, então este é o espírito do anti-Messias. Como dizem os cristãos, o anticristo. Bem, muitas dessas pessoas afirmam que encontraram a verdade. Então,
sai anunciando que está todo mundo errado. A coisa tem que ser assim, desse jeito, desse jeito. Então, eles dizem que encontrar a verdade, então todos devem seguir então a sua forma de pensar. E se alguém não concorda, eles são agressivos e intolerantes. Qualquer um que discorde de suas opiniões vai experimentar da sua fúria. Isso nós vemos constantemente nas páginas da internet, e muitos já devem ter acompanhado isto. Bem, vamos ver o que disse Tito. A carta de Tito, capítulo 1, verso 16, dizem assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Olha só quantas pessoas que já conheceram Yeshua, mas olha a forma como o Tito coloca, a forma como o Eterno os vê. Então, eles dizem que conhecem o Eterno, só que sequer demonstram afinidade com o Eterno. Seus atos negam então isto. Mas a qualificação que é pesada. Eles são detestáveis, mas detestáveis para quem? Para nós? Não necessariamente para nós. Eles são detestáveis para o Eterno. Isso é algo grave, muito grave. Tremendamente trágico, então, é saber que algumas pessoas já conheceram a verdade, conviveram com ela, mas por fim a trocaram pela mentira. Isso mesmo, pessoas que experimentaram, já conheceram Yeshua, deram a sua vida, proclamaram, adoraram, e de repente tudo isso é falso, não é verdadeiro, então é falsificado. E por fim trocam tudo isso por mentiras. O resultado disto é a perda da grande oportunidade de ser recebido pelo Messias no dia da redenção. Na segunda carta de Shaul a Timóteo, capítulo 2, verso 12, ele diz assim: se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. É ou não é uma coisa trágica isto? Vemos essas pessoas que não estão conscientes ou não querem ver o risco que estão correndo quando ficam falando mal de Yeshua, falando mal dos messiânicos, querem desqualificar os messiânicos de todo jeito. Olha só o risco que eles estão correndo, porque aqueles que negam Yeshua vão ser negados por ele. E não adianta se achar o dono da verdade aqui, porque um dia vai deixar esta vida e vai saber que do outro lado, tudo aquilo que eles estavam acreditando era mentira, que a verdade agora estará terrível diante dos seus olhos, porque eles perderam a oportunidade. É interessante que Yeshua já tinha contato com pessoas dessa laia desde os tempos do seu ministério. Vamos ver, por exemplo, o texto que encontramos na Bessorá de Yohanan, então, João, capítulo 2, verso 23 ao 25. Diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa do Pêssar, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Yeshua não confiava-se a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, pessoas que participavam dos momentos com ele. No caso, ele se trata de uma festa de Pêssar. Então, muita gente acompanhando, viam milagres e até acreditavam, ou seja, admitiam que ele era Mashiach. Mas, como Yeshua, por causa da ação do Espírito de Deus dentro dele, ele conhecia aquelas pessoas, ele sabia quem era sincero e quem não era.
Porque às vezes nós vemos isso, pessoas que, Yeshua é o Messias, só que ele não é o Filho de Deus, só que ele não tem divindade, só que ele, na realidade, só é mais um profeta, como muitos acham, muitos querem acreditar. Então, o que acontece com isto? Eles são conhecidos, porque Yeshua sabe o coração de todo mundo. E agora mais ainda, porque ele foi glorificado. Bem, seja como for, Yeshua nos alerta para esta situação. Mateus 24, verso 4, diz assim. Yeshua respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Depois de conhecermos a verdade, não podemos mais deixar que a mentira ocupe lugar na nossa vida. Então, nós precisamos realmente tomar muito cuidado. O que devemos fazer? Antes de mais nada, devemos ter firmeza sobre o que cremos. Só assim seremos capazes de identificar o erro. Depois precisamos apresentar a verdade para aquele que esteja equivocado quanto a Yeshua. Se a pessoa acreditar e aceitar a salvação do Messias, ótimo. Haverá festa no céu. Só que se a pessoa rejeitar, vamos ver alguns textos aqui. Lucas 10, verso 16. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Vamos ler mais um texto aqui que está em Tito 3,10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. E o que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 8. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, irmãos, olhe só como é muito sério. Primeiro, o alerta que nós estamos dando aqui, que nós devemos ter firmeza sobre o que cremos. Você tem que saber exatamente por que você se declara messiânico. Você crê em Yeshua como ele é. Você crê realmente no seu sacrifício quando pendurado no madeiro. O valor do sangue que foi derramado, certo, é aplicável na sua vida. E todo o sacrifício de Yeshua, você sabe que foi o castigo que ele tomou sobre si da sua culpa. Então, se você tem convicção disso, nós não vamos aceitar qualquer coisa. Não interessa se a pessoa que você ouve parece ser muito erudita, porque tem diplomas, porque tem conhecimento, porque fala hebraico, porque conhece a cultura, sabe de judaísmo, conhece Cabala, conhece Talmud, conhece um monte de coisa. Não podemos nos deixar enganar, porque o ser humano é cheio de erros. Mas se nós temos convicção, Kefa já nos alertou que nós temos que ter convicção daquilo que nós cremos. Se alguém perguntar a razão da nossa fé, nós precisamos realmente saber disto. Se conhecemos a verdade, então nós conhecemos a mentira. Porque se sabemos o que é certo, obviamente que o que não condiz com a verdade é mentira. E se sabemos da mentira, nós simplesmente vamos ignorar. Agora, não perca tempo com pessoas que são teimosas, são reticentes. Então, se você vê uma pessoa que está no erro, é responsabilidade nossa alertar. Não é simplesmente ela está numa calçada, você vai para outra, se evitar isto. Não. Nós temos uma responsabilidade diante do Eterno. Se você vê alguém errar, você deve alertar a pessoa. Como disse Tito aqui, advirta 1 e 2 vezes. Agora, a pessoa não quer dar ouvidos, rejeite. A palavra é esta, Tito recomenda. Rejeita essa pessoa, por quê? Porque ela só vai fazer você perder tempo. E Satã quer roubar o nosso tempo também. Agora, outra coisa também que é
muito preocupante é o destino dessas pessoas. Bem, o processo dessas pessoas são mais ou menos como um processo de uma pessoa acusada de algum crime. Nós vamos observar que, primeiro, as pessoas são enquadradas. Como é ser enquadrado? É ser colocado, confrontado com a lei. Então nós vemos que Romanos, capítulo 2, verso 8, diz assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, primeiramente, nós sabemos que o Eterno já age sobre isso, já há uma acusação, há uma indignação sobre isto. E também, na Bessará de Yohanan, de João 12, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então essa pessoa será julgada pela sua maldade. Depois que a pessoa, então, dada a ela então o enquadramento, aonde que ela falhou, aí vamos ver as acusações. Hebreus 10, versos 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Esse principalmente por aqueles que conheciam a verdade de Yeshua e trocaram a verdade pela mentira. Então, quem vive na mentira está em pecado. Então, se a pessoa deliberadamente escolhe fazer isto, então que não haverá mais sacrifício, mas a pessoa vai ter um temor, um medo lá dentro, medo de morrer, porque sabe que haverá juízo. Tem uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Acredite, quem é inimigo de Deus não vai se dar bem. Então as pessoas precisam ficar alertas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Todos nós um dia já fomos inimigos de Deus. Eu não quero nem lembrar no tempo que eu era inimigo de Deus, porque agora eu não sou mais inimigo de Deus. Eu sei que você também não quer ser. Então, não vamos nos envolver com essas pessoas, mas as pessoas, quando souberem, terem consciência do que trocaram, vai ser terrível. Enfim, vão enfrentar um julgamento. Conforme nós lemos em Mateus 12, 36, diz assim: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Tem gente que acha que pode falar as coisas e que não tem consequências. Mas quando alguém chega para você e diz que Yeshua não é o Messias, ou que ele não é o Filho de Deus, ou qualquer coisa assim, saiba que um dia essa pessoa vai estar diante de Yeshua e vai dar conta do que ele disse, e muitas coisas mais. Então, tudo isso, sabe que cada coisa que for falada, principalmente as coisas ruins, a pessoa vai ter que dar contas disto. Tem outro texto também que nós vamos ler, em Mateus 7. Vamos ler apenas duas partes destacadas, que vai ser o verso 21 e o verso 23. Diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós vamos ouvir isso, nós vamos ver isso um dia. Muita gente hoje, como eu disse, que se apresenta com aparência de santidade e que diz Senhor, Senhor, ou seja, se refere ao Eterno de várias maneiras, aparentemente honrosas, na verdade,
nem todo aquele que parece santo é de verdade, porque o Eterno conhece. Então, ele sabe quem faz a vontade do Pai e quem não faz. E no verso 23 diz assim, a respeito daqueles que enganam. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu imagino, aliás, não é possível nem imaginar direito como vai sentir uma pessoa que diante da glória de Deus, daquilo que nós nem fazemos ideia. Olha que eu já tive momentos de ficar maravilhado na presença de Deus, coisa que eu não trocaria por nada, mas com certeza vai ser, foi uma experiência ínfima em relação à glória de Deus que nós vamos viver para sempre quando estivermos no reino de Deus. Mas uma pessoa que está diante da glória de Deus e se vê reprovado, afaste-se de mim. Esse é o que me dá uma pista que eu não quero saber como vai ser. Mas às vezes eu fico imaginando como é de fato, como é que vai ser a condenação das pessoas, porque eu não aceito que coisas que são aplicáveis a nós como seres humanos, certo? É a mesma coisa que vai acontecer depois de morto diante de Deus. Afinal de contas, a carne um dia vai desaparecer para todo mundo. Não apenas para os salvos, que terão seu corpo transformado. Os ímpios vão ressuscitar, mas o corpo já está decomposto, já acabou. Né? Esquece, esse corpo não tem mais. Então, não é, esquece o inferno de Dante. Não tem fogo que vai queimar a carne, você vai sentir queimadura. Não, não é isto, não. A grande condenação é esta: afastem-se de mim. A pessoa vai saber que a presença de Deus é maravilhosa e que ela estará totalmente ausente de perceber a presença de Deus. Um grande vazio, um nada. A pessoa vai sempre lembrar o que fez em toda a sua existência, o seu pecado, a sua condenação, sabe que nunca mais vai poder. Eu não quero saber como que é, porque eu não vou viver isso. Mas vai ser terrível para quem for condenado. E depois, então, do julgamento, aí vem o juízo, a pena. Vamos ver aqui um texto que encontramos, irmãos, também alguns textos selecionados de Mateus. Mateus 25. Nós temos alguns versos entre 31 e 41, selecionando alguns. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Quem? Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Yeshua. Então, voltando aqui. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Nossa, é isso que nós vamos ouvir, é isso que é a minha esperança. Eu sei que eu vou ouvir isto. Venham, benditos de meu Pai. Vai ser uma coisa gloriosa. Vencemos. Conquistamos aquilo que foi tão duro enquanto vivemos aqui. Nós vamos ouvir isso diretamente de Yeshua. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Já está pronto. Vai ser um dia que nós vamos receber. Mas o que vai acontecer com os que foram colocados na esquerda? Aqueles que são que colocados como os bodes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
eu não consigo, nem tenho interesse de imaginar o que vai sentir uma pessoa quando ouvir este juízo. Primeiro, ser chamado de maldito. A pessoa foi amaldiçoada pelo seu próprio pecado. Aparte-se de mim, afaste, fique longe para o fogo eterno, esse sofrimento que vão passar, e estarão fazendo companhia a Satã e todos os demônios que para lá forem lançados. Bem, irmãos, com isso nós percebemos que negar Yeshua é realmente uma péssima escolha. E tem gente que acha que tem que negar porque sempre se arranjam os argumentos. Lembre-se que as heresias sempre são baseadas nas Escrituras. Tem pessoas que vão arranjar argumentos bíblicos para dizer que Yeshua não é o Messias. Mas quando as pessoas distorcem as Escrituras com entendimento humano, bem, acabam negando Yeshua. E fazem realmente uma péssima escolha, que lamentavelmente várias pessoas fazem isto. Mas pior ainda, é tentarem fazer com que os servos de Deus se confundam e deixem de crer em Yeshua. Então, as pessoas têm que conhecer Yeshua tal como ele é, como devemos crer. E tem pessoas que estão torcendo, pessoas às vezes novas, e ouvem gente falar tantas besteiras, e a pessoa fica confusa. Mas o momento que eu recebi Yeshua, não importa exatamente quem foi que disse, aonde eu estava, mas importa o que Yeshua fez na minha vida, que o Espírito de Deus me convenceu, a segurança que eu tive, a alegria de saber que meus pecados foram perdoados. E de repente, por causa de algumas ideologias, eu vou negar isso que eu experimentei? Olha, irmãos, olha o que diz Mateus 18, verso 6. Yeshua disse isto: mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Acho que se tivessem noção, iriam calar a sua boca, iriam fechar a conta de Facebook, iriam parar de usar o WhatsApp, ficariam quietinhos e refletiriam sobre a sua situação. Porque é uma coisa muito séria. Vemos muitas pessoas que às vezes ainda não têm aquela base sólida na sua confiança, na sua fé, que ficam perturbadas com essas posturas doidas, posturas malucas. Malucas porque a pessoa que se coloca nessa situação é maluca mesmo. Negar Yeshua é uma coisa catastrófica. Bem, irmãos, se pudermos ajudar as pessoas, façamos. Nunca se cale. Ao ouvir uma coisa errada, fale. Anuncia. Tenta alertar. Como disse Tito. Tenta uma vez, duas vezes. Se a pessoa realmente não quer saber, ignora, bloqueia, faz qualquer coisa. Ou sai do meio aonde estão essas pessoas. Então, irmãos, que sirva de alerta, para que possamos realmente prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor e evitarmos que pessoas também sejam iludidas e sejam enganadas e caiam numa condenação terrível. Lembremos que a mensagem de Yeshua, a pessoa de Yeshua, realmente é a esperança que nós temos de comunhão com nosso Deus e vida eterna. Vamos lutar pela vida eterna. E que o Eterno nos abençoe de maneira muito especial, em nome de Yeshua. Amém. Vê amém.